Não tenham medo desse exército gigante. Às vezes esse exército gigante de uma pessoa só. Que às vezes é uma pessoa que vale por 1000, inclusive. Porque às vezes há inimigos que se levantam do tamanho de 1000 inimigos, assim. Mas o Senhor, é claro, não tenham medo. Essa batalha não é de vocês. É do próprio Deus. Às vezes, tudo que você precisava fazer, sabe o que é? É cantar um louvor, ao invés de ficar reclamando. Ao invés de ficar falando do que está acontecendo. Olha aqui, Senhor. Pera. Vai se lembrar de quem Deus é. Vai se lembrar do poder dele. Deus abençoe você em nome de Jesus. Que você tenha um dia abençoado. Uma quarta-feira maravilhosa, cheia de respostas. E vamos abrir então o nosso trabalho para mulheres, porque o Casa Firme já foi aberto, e consagrado em nome de Jesus. Senhor, mais uma vez, meu Deus, na sua presença, agarrando mais uma oportunidade que o Senhor nos deu. Acordar, estar aqui, fazer escolhas diferentes, escolhas novas é a oportunidade. O Senhor nos deu uma oportunidade. Isso significa que não acabou para nós. E até o Senhor voltar, meu Deus. Enquanto o Espírito Santo estiver aqui conosco, sendo compassivo, misericordioso, haverá esperança e misericórdia. Então eu peço a sua ajuda, Senhor, e o seu favor em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude, meu Deus, a entender a palavra, a receber, a saber o que nós precisamos, a linha que precisamos. Que o Senhor nos ajude. Que da minha boca saiam palavras somente que o Senhor colocar em nome de Jesus. E que possamos, meu Deus, entender a palavra e seguir os passos que o Senhor tem nos dado em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por tudo. Nós te amamos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Então, vamos lá. Domingo, na Santa Ceia, essa palavra começou com um louvor que eu ouvi e que me tocou profundamente. Vou falar dele mais para frente. E eu comecei a tentar entender a linha que eu ia pegar aquilo e o que é que como eu tinha que trazer. Porque todo mundo, como eu sempre falo, a bispa sempre fala, se eu perguntar e pedir para levantar a mão, quem quer uma vida abençoada, vitoriosa, com milagres, né, com abertura de portas, todo mundo vai levantar a mão. Todo mundo vai dizer que quer. Só que a gente só prova que quer uma vida assim no dia a dia, com as suas obras, com o seu caminho, a forma como você leva as coisas, como você faz as coisas, é assim que nós provamos que queremos uma vida vitoriosa. Mas mais do que isso, é colocando Deus em primeiro lugar. As palavras que você ouve aqui não é palestra motivacional, um conselho para você, algo para fazer você, para mexer com as suas emoções e você sair daqui inspirado e quando você chegar lá fora, essa inspiração vai saindo. Não, não é isso aqui não. Aqui é a palavra viva do Senhor. Quando sai da Bíblia, quando é a palavra direcionada pelo próprio Deus, ela vai acontecer, ela tem que se cumprir. E se você acredita na palavra, a sua primeira opção diante de um problema, de uma situação, de alguém que se levantou, ou de uma situação que se levantou, sua primeira opção é buscar a Deus. A sua primeira opção nunca pode ser outra coisa. Você precisa tomar cuidado, porque às vezes a sua primeira opção é reclamar, ou é falar mal de algo. A sua primeira opção é ligar para alguém. Ah, mas fulano está me aconselhando. Olha a vida do fulano, para ver se o fulano tem capacidade de aconselhar a vida de outra pessoa. Porque às vezes o fulano que está te aconselhando não cuida da própria vida.
Às vezes a vida dele é uma bagunça. E aí ele quer ajudar outras vidas. A gente precisa primeiro dar conta da nossa vida. É aquela coisa básica que a gente ensina para as crianças, mas que isso, para nós, é muito profundo, né? A gente quer mudar o mundo, mas às vezes a gente não arrumou a nossa própria casa. A gente não organizou as coisas ao nosso redor, mas eu quero mudar o mundo, Senhor. Mas é ao nosso redor. Começa ali. Sua primeira opção tem que ser Deus. Buscar a Deus, se colocar diante do Senhor e no templo. Você vai ver a importância do templo físico que as pessoas perderam e a pandemia potencializou isso demais. As pessoas se acomodaram com cultos online. É uma bênção. Lógico, a internet veio para ajudar. Olha, eu estou aqui nos Estados Unidos, você às vezes está do outro lado, no Brasil. O grande público, inclusive, é do Brasil. Isso é uma bênção, mas para essa distância. Não para quem mora, às vezes, meia hora da igreja, 40 minutos, 1 hora, 2 horas. Eu fiquei me lembrando esses dias, lá na Celso Garcia, e eu me lembro, porque eu ficava na escolinha e eu ficava na parte de baixo, ali. Eu raramente subia para a nave, para ser bem sincera. Eu quase não subia, ficava só na parte de baixo, não tinha um revezamento assim de professoras. Tinha, mas eu tinha que estar lá coordenando. E ali eu vi aquelas mães chegarem com as suas crianças depois de 2 horas, 2 horas e meia, pegarem 4 tipos de condução para conseguir chegar num culto de domingo. E eu já acompanhei um caso de uma mãe com 3 crianças. Ela tinha 3 filhas. E aquilo me comoveu muito, porque a gente tinha o jejum da manutenção não, da mudança, e aí a bispa terminava por volta de 9h30, quase 10 horas, ela terminava mais ou menos esse horário. E aí um dia eu perguntei para ela, porque uma criança dela estava dormindo, uma nenezinha, que era uma neném, ela tinha uma outra média e uma maiorzinha, de uns 9 anos. Aí eu falei assim, como você faz para ir todo mundo, você conseguir colocar todo mundo, quanto tempo você leva? Ela falou para mim assim, que ela ia chegar em casa. Se o culto terminasse umas 9h30, ela chegaria em casa 00:30, mais ou menos. Depois ela caminharia mais meia hora até chegar na casa dela, porque o ônibus não parava na frente da casa dela. Eu falei, e as crianças? Ela falou assim, tem que ir acordando, arrastando as crianças, para chegar em casa, para caminhar mais meia hora, com 3 crianças, 00:30 na rua, em São Paulo. Aí eu falei, e que hora você come? Porque o jejum acabava ali. Ela falou assim, eu nem como, porque eu chego tão tarde, cansada, que eu não como. E aquilo me comoveu muito, porque aí todo jejum, quando terminava, eu preparava uns lanches para eles levarem e eles irem comendo no caminho. Porque eu achei aquilo assim... Na verdade, aquilo mexeu muito comigo, porque às vezes para você descer uma criança do carro para levar assim para a cama, tá na garagem, desceu do carro, vai para a cama, já dá um trabalhão. Você imagina fazer aquela criança caminhar meia hora com você. E isso era para quê? Para buscar a Deus, para fazer um jejum. E às vezes tem pessoas que moram do lado da igreja, a vizinha da igreja. Lá na Taquari, a gente tem um prédio do lado, que tem algumas pessoas que vão até a igreja, assim, elas saíram em 1 minuto, não vou falar 2, não, em 1 minuto elas estão dentro da igreja, ali. E às vezes a pessoa está tão perto, e a última opção dela é buscar o Senhor. Aqui, por exemplo, nós fazemos oração na madrugada. A igreja está aberta. E a nossa opção, a nossa primeira opção é mostrar a Deus o quanto estamos sedentos. A diferença de pouco tempo de umas pessoas, vamos botar, não uma geração, mas de pouco tempo, de uns 10 anos para cá, é muito grande. Porque eu vejo, até medindo por mim, há 10 anos, o desejo, a vontade de sair daquela vida que eu odiava. Eu odiava aquela vida. Eu não queria viver daquele jeito. Aquilo me incomodava. Aquilo me entristecia. Eu não achava correto só passar pela vida. E eu ia vivendo aquilo e vendo aquilo todo dia. E aquilo me indignava. E qualquer coisa que a igreja fazia, se tinha uma coisa que eles podiam ter certeza, que eu estaria lá.
Ah, Mariana vai vir, certeza. Vai lavar cadeira, eu estava lá. Vai lavar banheiro, eu estava lá. Vai fazer qualquer coisa, não importava. Eu estava lá, porque eu queria demais, como eu quero ainda. E hoje em dia, a facilidade de algumas coisas diminuiu a vontade das pessoas. Escuta, a gente tem que aprender que desejo, você desejar algo, não é orar, não. Desejo não é oração. Pensar em algo não é oração. Ai, sim, está nas mãos do Senhor. Não é oração isso aí, não. Isso não é oração. Ai, amém. Em nome de Jesus, eu entrego para o Senhor e Ele sabe de todas as coisas, né? Não é oração, não é clamar, não é pedir a Deus. Você simplesmente querer sair dessa vida ou de uma situação que você não aguenta mais, ou que você diz que não aguenta mais, não é orar. Não é pedir, não é clamar. Então, o que é que eu tenho que fazer? O que eu preciso fazer, Senhor? Aí nós vamos pegar a palavra aqui. Porque às vezes a gente não sabe o que fazer, mas os nossos olhos têm que se voltar para o Senhor. Essa oração tem que ser a oração da sua vida. Eu não sei o que fazer, mas os meus olhos se voltam para o Senhor. Eu preciso que clamar na madrugada? Então vamos levantar. É fazer mais um jejum? Então vamos fazer. Eu preciso fazer desenhos? Então faremos mais desenhos. Ontem eu fiz uma página inteira, cheia de desenhos ali, ó, porque você precisa trazer à existência aquilo que você sonha, aquilo que você deseja, colocar data, pedir as coisas, funciona, mas algumas pessoas perderam a capacidade de acreditar, se esqueceram quem Deus é. Você se esqueceu quem Deus é? Por isso que esse louvor mexeu comigo aquele dia. Ele vai tocando em pontos que ele vai mexendo com você de uma forma, porque ele vai te lembrando dos milagres e dos feitos do Senhor, que às vezes as situações do dia a dia, os problemas do dia a dia, os itas do dia a dia, que é o que eu vou ler para você aqui, fazem você se esquecer de quem Ele é. E do poder dele, da grandeza dele. Nós limitamos a Deus do tamanho de um homem. É como se ele fosse um homem do nosso tamanho ainda. E que promete que não cumpre, e que fala que vai fazer e não faz, e que lança em você um desejo, e depois some, desaparece, e que faz uma promessa e depois retrocede. Ah, não era isso aí não. Nós estamos colocando Deus numa posição que não é dele. Essa posição não é dele. A posição dele é de Deus, o Deus do impossível, e que diz que se você clamar ao Senhor, então Ele vai fazer. Só que só você pensar não é clamar. Só você querer não é clamar. Só você colocar, tá nas mãos do Senhor, amém. Não é oração, não é pedir, não é ir até o Senhor com autoridade e dizer, escuta, Senhor, o Senhor falou comigo, o Senhor me prometeu, ou o Senhor me trouxe aqui, ou o Senhor me levou para lá, o Senhor me deu isso, o Senhor permitiu que eu fizesse isso, ou que eu vivesse isso, então eu preciso do milagre completo. Você tem que falar, e Deus quer ouvir da sua boca. Deus não quer ouvir da minha boca, porque eu posso ir lá e orar para e por você. Você pode me trazer uma situação sua e falar assim, olha aqui, nessa situação aqui, ó. Eu posso concordar com você, mas o mais interessado tem que ser você. Ele não quer ouvir da minha boca o que você quer viver. Ele quer ouvir da sua boca, como ele quer ouvir da minha boca aquilo que eu sonho e aquilo que eu quero viver. Se nós não nos esforçamos, se nós não entendemos como que nós vamos chegar até Deus e agradar a Deus, nós vamos estar fazendo coisas que são maçantes, cansativas. Você vai perdendo a capacidade de acreditar no Senhor. Você pode até acreditar que Deus existe e é isso, mas que Ele opera milagres ainda? Não sei. Que Ele ainda pode curar? Será que você nunca teve a sensação, eu sei que é difícil, não estou dizendo, mas de às vezes ver um vídeo ou algo assim que alguém te mostrou, ou alguém testemunhar e dizer assim, ó, eu tinha tal problema, tal doença, que pelos médicos era incurável, e eu fui curada orando e fazendo jejum e tal. Será que você já não se pegou pensando, sabe? Será? Será que é isso mesmo? Será? É duvidar do Senhor.
Eu sei que hoje em dia existem muito, como eu disse, muitas coisas, muitas pessoas que fizeram um sensacionalismo no Evangelho. E eu sei disso, mas nós não podemos perder a capacidade de acreditar em Deus, no que Ele pode fazer, no que Ele é capaz de fazer. A situação possível fica com você. A situação impossível é com Ele. E para que isso aconteça, você precisa estar comprometido com os seus próprios sonhos. Você precisa estar comprometido com a sua própria vida. É sua vida, é sua família. São seus sonhos, é sua saúde, são os seus desejos, é o seu projeto. Quantas vezes mais nós vamos abrir nosso projeto e ver o tanto de coisas que às vezes não se cumpriram? Será que a gente podia ter feito mais? Será que eu podia ter clamado mais? Nosso descanso não é aqui. É buscar a Deus. Até cansar o corpo mesmo. E é isso. Em 2 Crônicas 20, no versículo 1 ao 2, diz assim: Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gedi. Como eu falei para você, os 3 itas que podem aparecer na sua vida. Às vezes tem 1, às vezes tem 2, às vezes tem 4. Entendeu? Não bastava os moabitas. Tinha que juntar com os amonitas, com alguns meunitas ainda. É os itas do dia a dia e da nossa vida. Às vezes é o ita desemprego, é o ita separação, é o ita problema em casa, é o ita filho dando trabalho, é o ita problema com dinheiro, é o ita na saúde. Qual é o seu ita? Ou às vezes vão juntar vários, viu? É saúde, emprego e família. É casamento, é filho e saúde de novo. Quais são os itas que apareceram na sua vida? Às vezes eles aparecem de um dia para o outro. Às vezes você dorme em paz, acordou, opa, ó um moabita ali, ó. E junta com a amonita ali ainda, meu Deus do céu. Ou às vezes você derrotou um moabita, apareceu o outro do outro lado ali, ó. Estava à espreita, só esperando. Essa é a vida, são as situações do dia a dia. Levaram esse recado para Josafá, informaram ele, ó, o pessoal está ali já pronto para atacar, tá bom? Estão ali. Não é assim, ó, eles estão planejando um ataque, dá tempo ainda de pensar, não dá tempo. Está aqui na nossa frente agora. Então, assim, como nós vamos fazer? Como nós vamos resolver? É exatamente isso aqui que aconteceu com Josafá. E, às vezes, pode ser isso que está acontecendo com você. Está ali e vem o seu recado, que um ita voltou, ou um ita novo apareceu. Ó o seu ita aí, ó. Andando, vindo e trazendo a você, lembrando você, o diabo tentando mostrar a você que você é limitado. E que a nossa limitação só cessa quando Deus entra na história. Aí, 2 Crônicas 23, no versículo 3. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo. Aí eu peguei numa outra tradução, que é na amplificada, que diz assim, ó: então Josafá teve medo e pôs-se a buscar o Senhor, e proclamou um jejum em todo o Judá. Então o povo de Judá se reuniu para buscar a ajuda do Senhor. De fato, eles vieram de todas as cidades de Judá para buscar o Senhor. Aí na amplificada está assim, ó: ansiando por ele de todo o coração. Então Josafá se pôs em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, em frente do pátio novo.
Quando Josafá recebeu o recado, tem um pessoal aí, ok? O que é que ele fez? Ligou para o irmão dele e foi lamentar. Pronto, não falei que nada dá certo para mim, não disse. Foi isso que Josafá fez. Aí Josafá fez o quê? Ele foi para a cama chorar e tampar a cabeça e se debater e fazer manha. Josafá ficou sem comer, mas não porque abriu um jejum, porque estava muito triste. Josafá foi assistir televisão, rolar celular, porque ele estava muito abatido. Não, a palavra é muito clara. Josafá teve medo. Ele ficou com medo. Porque as situações que elas chegam diante de nós, que elas nos causam medo, elas nos fazem tremer. Algumas, literal, elas nos fazem tremer de medo. Josafá teve medo e pôs-se a buscar o Senhor. A primeira coisa que ele fez foi buscar ao Senhor. Quando algo acontece a você, feche a boca e vá buscar o Senhor. Só abra a boca diante do Senhor. Antes de você dar a sua opinião sobre aquilo, vai consultar o Senhor. Vai perguntar a Deus. Vai levar esse medo para o Senhor e falar, Senhor, estou com medo, e agora? O que eu faço? O que eu faço? Porque tem muita gente que depende de mim. Isso aí, você pode pegar, porque ele era chefe de um exército aqui e tal, ele estava à frente disso, ok, mas você está à frente da sua família. Você é chefe dessa família, ali. Ah, mas o homem é o sacerdote, você está encaminhando essa família, e você está à frente dela. Aí chega um Ita diante de você, o que você faz com esse Ita? Você está à frente, vá buscar a Deus, porque a vitória da sua casa, da sua família, vai depender de você algumas vezes. Ah, mas eu queria que o meu marido orasse, às vezes ele não vai. Ah, mas eu queria que o meu marido levantasse um clamor e jejuasse. Mas às vezes ele não vai, então vá você. Então faça você. E ao invés de ficar reclamando para esse marido e dizendo que ele não faz, que ele não vai, que ele não ora, que ele não clama, para com isso. Vai orar você e vai pedir para Deus tocar no coração dele. Porque a voz do Senhor é suave. A Bíblia diz que a mulher é como uma goteira. Então, às vezes, você acha que você está ajudando e sendo suave com ele. Querido, você tem que orar. Se você falar isso 50 vezes, você vira uma goteira. Vamos lá, vamos jejuar, vamos orar, vamos levantar no clamor. Você é o sacerdote, vai, faça isso. Deixa Deus tocar em coisas que você não pode tocar. Às vezes, quando você chega para falar disso, ele já fechou o coração com você e os ouvidos com você, porque você já falou tantas vezes, isso é só um exemplo, mas às vezes são outras coisas. Às vezes você já falou tantas vezes de algo que você queria que ele fizesse dentro de casa. Ai, querido, arruma aquilo lá para mim, que você podia cantar parabéns pro móvel ali dentro da caixa. Comprar um bolo e cantar parabéns a você. Porque ele faz aniversário. Ai, meu Deus, mas que exemplo torpe. Às vezes são coisas do dia a dia. Para ser bem sincera, a gente acha que os maiores problemas são os amonitas que aparecem de surpresa. São também. Mas sabe aqueles amonitas que estão todo dia? É os itas de todo dia, é a reclamação de todo dia, é o falatório de todo dia, é o xingamento de todo dia, é o atrito de todo dia. Eu, vivendo e atendendo casamentos, cheguei a uma conclusão, que as grandes separações e os grandes problemas de um casamento, você vai pensar assim para mim, é traição. Traição é grave, muito, gravíssimo. Para mim, acho que top do top. Porém, não. Porque eu já vi mulheres e homens perdoarem uma traição e voltarem e viverem felizes e plenos. Agora, aquele casal que todo dia tem um ita, é um mimimi daqui, é um mimimi de lá, é a reclamação da toalha, do sapato, da comida, do garfo, do prato, do jeito de respirar, de andar, de falar, de agir. Porque às vezes você descobre que você é todo errado quando você casa. Você casou, você descobre, meu Deus, eu sou inteiro errado. O meu jeito de respirar é errado, meu jeito de falar é errado, meu jeito de comer é errado, meu jeito de dormir é errado, tudo errado. Porque tudo que faz, não sei o quê, esses itas,
do dia a dia. Não é uma amonita que se levanta, que você clama a Deus, expulsa ele, some da sua vida. Não é um Golias o seu maior problema. Seu maior problema, muitas vezes, é um Saul, que te persegue, e que te persegue, e que você acha que você se livrou dele, que nada, ele está escondido atrás de você. Esse é o seu problema, muitas vezes. É a gente achar que um problema é aquele que se levantou assim, com cara e tamanho e voz de um gigante muito mal, igual o Golias, né? Como preguei semana passada, e nada. Às vezes é um Saul bonito, alto, falando sereno, tranquilo, antes de ficar doido, né? Aquela coisa assim, mas que te persegue, que está atrás de você, ó, todo dia, todo dia. Então, ao invés de você pegar esse Ita e fazer ele crescer na sua vida, fica quieta e vá a Deus. Ó, Senhor, já falei que esse homem aqui não escuta, então, pode falar o Senhor, tá bom? Vamos lá, porque às vezes você pouparia muitas coisas na sua vida. Se ajudaria e ajudaria a sua casa também. Isso vale com filhos, isso vale assim, em toda situação que você tiver, que você está vendo, que você está falando, não vai, vá a Deus. Vá a Deus. Deus pode tocar e fazer coisas que você não vai chegar, você não vai alcançar, você não vai conseguir. Deixa Deus fazer. Josafá teve medo, pôs-se a buscar o Senhor e proclamou um jejum para todo mundo. Vai todo mundo jejuar, ok? Josafá tinha como conferir isso? Se todo mundo estava jejuando mesmo? Claro que não. Aqui não dá nem a quantidade de pessoas, mas diz que tinha homens, mulheres, crianças, bebês de colo, estava todo mundo. E o bom disso é o quê? Que ele proclamou um jejum para todo mundo, pôs-se diante do Senhor e o povo foi chegando. Ele chamou o povo e o povo foi vindo. O povo foi chegando e foi chegando. E aí, você olhando para o povo, fala muito da fé deles ali. Porque mostrou o quê? O povo sabia que a única chance deles é o Senhor. E assim, se o Senhor não agir na sua vida e na minha vida, não tem chance para nós. Não tem chance nem para mim, nem para você. Eu, toda vez que vou subir nesse altar, falo a mesma coisa para Deus. Senhor, se o Senhor não for comigo, não tem chance, viu? Eu não tenho nada, muitas vezes, para mim. Então, se o Senhor não subir comigo, esqueça. Não vai dar certo. A nossa única chance é o Senhor. E esse povo mostrou o quê? Realmente, a gente vai precisar clamar ao Senhor. Ninguém ficou em casa e falou assim, Josafá vai clamar mesmo, Josafá vai orar. Deixa Josafá orando lá e Deus vai fazer. Não, o povo foi junto. Opa, não, vamos fazer isso aqui. Vamos lá. É o interesse de todo mundo. Algumas vezes a igreja já proclamou jejuns, trabalhos, que muita gente não foi. A gente estava lá, fiel ali, ó. O jejum do novo amanhecer, e passava a madrugada, clamando, orando e falando com Deus, ali e tal. E sim, um povo que não arredou o pé e um povo que foi embora. Não aguento isso aqui, não. Hoje é casa firme, a gente passa a madrugada aí, ó. No Brasil, a igreja fica aberta. Em época de propósito, nós ficamos abertos até umas 3 da manhã, que é a nossa oração, os nossos períodos de oração da madrugada. Aqui ainda a gente não passa a madrugada toda aberta, porque a gente não tem como fazer esse revezamento de oração pela quantidade de pessoas que nós temos aqui, de internos que temos aqui. Porém, aí no Brasil você tem oportunidade. São Paulo você tem oportunidade, por exemplo. A igreja está aberta. Não posso ir no culto das 7, tem outro. Não posso nesse aí, tem outro. E eu não posso ser, mas tem outro. Mas não posso ir em culto nenhum, então vai para a igreja. Vá se colocar diante do Senhor no pátio, vá clamar a Ele. Clama ao Senhor. É isso. O interesse daqui não era só do Josafá, não. Era do povo também. Então, Josafá não alarmou o povo. Falou, corre, galera. Nós estamos aqui numa enrascada. Nada. Levantou, proclamou um jejum, se colocou diante do Senhor. E foi falar com o Senhor. E olha a oração desse homem. No versículo 6. E orou, Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo?
Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu, nosso Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles têm habitado nela e construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante desse templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Olha essa oração. Se você fizer a oração de Josafá, diante de uma situação, de um Ita que está aí diante de você, e você faz a oração de Josafá, você mesmo se levanta com mais força, mais motivado. Josafá chegou colocando a Deus à prova mesmo. Não é o Senhor que está no céu? Não é o Senhor? O Senhor não está no céu, não é o Senhor que governa tudo, não é o Senhor dono de tudo, não é o Senhor que pode todas as coisas. Ele foi a Deus dizendo assim: eu te conheço, Senhor. Eu sei quem o Senhor é. Ele não foi a Deus tentando fazer Deus ter pena dele. Deus se comover com ele. Meu Deus, agora a gente vai morrer, vai todo mundo morrer. O que eu faço? Não, ele foi a Deus como alguém que conhece a Deus. Senhor, não é o Senhor? Está no céu, dono de tudo, e que faz isso, e que faz aquilo? Não, Senhor, essa tem que ser a sua oração. Senhor, não é o Senhor que me chamou para fazer tal coisa, não é o Senhor? Não é o Senhor que falou comigo tal dia sobre tal coisa, e fez tudo isso aqui? Não é o Senhor? Não é o Senhor dono de tudo, que se o Senhor disser não para aquele amonita que está me perseguindo, ou que está falando sobre mim, aquilo vai cessar? Não é o Senhor o Deus que não suporta injustiça, e que se algo se levantar e for injusto, o Senhor vai acabar com isso aí? Não é o Senhor, quando faz uma promessa, não retrocede? Não é o Senhor que abriu o mar? Mas não é o Senhor que mandou a tempestade acalmar e ela acalmou? Não é o Senhor que quebrou as correntes e elas quebraram? Não é o Senhor que mandou as muralhas caírem e elas caíram? Mas não é o Senhor que fez tudo isso aqui? Ali, olha o tanto de coisa que Deus fez, mas a gente se esquece. A gente vai viver no nosso dia a dia e a gente se esquece da grandeza do Senhor, e a gente acha que um amonita é maior que o próprio Deus. Agora não vai dar, agora não tem jeito. Mas desde quando alguma coisa não tem jeito com o próprio Deus? E aí, no 9, ele ainda é mais ousado. Ele colocou ali assim, ó: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, da peste, da fome, nós nos colocaremos na sua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. A ousadia dele, ele não falou assim: talvez se nós clamarmos, o Senhor vai nos salvar. Não. Qualquer coisa que vier contra nós, nós nos colocaremos diante do Senhor neste templo e o Senhor vai nos ouvir. Isso é maravilhoso. Isso é um povo que confia no Senhor. É um povo apaixonado. É um povo que o ambiente da igreja faz bem. A pessoa se sente bem, ela se sente acolhida, ela pode dobrar os joelhos lá na casa dela, mas só dela vir e dobrar os joelhos no templo, é como se ela estivesse diante do Senhor, que é o que Josafá está falando aqui. Pronto, Senhor. Qualquer coisa que vier contra nós, se nós nos colocarmos diante do Senhor no templo e clamar, o Senhor vai nos livrar. Isso é uma pessoa ousada e que sabe com quem está falando. Não é um Deus estranho, não é um Deus mais ou menos conhecido. Quando você não conhece uma pessoa, você fala dela por alto. Não sei, eu acho que ela é assim, eu acho que ela fez isso. Pelo tom de voz, ela me parece educada, simpática. Você deduz o que aquela pessoa é. Quando você sabe o que ela é, você fala com certeza. Ela é assim, ó.
Ela faz isso. Se me perguntarem das minhas filhas, eu sei dizer para você exatamente quem é Dona Maria e quem é Dona Ana Cléo. Eu sei. Se uma professora da escolinha vier para mim e falar assim, ó, uma criança fez isso aqui, ó, sua filha fez isso aqui, ela não precisa falar o nome dela, que eu sei qual filha que faria e qual não faria. Eu sei, porque eu conheço as meninas. Eu conheço. Eu sei que também há coisas que muitas vezes os nossos filhos acabam fazendo que nós não esperávamos. Mas existe algo que você sabe que é uma ponta é um gatilho daquela criança e algo que não é um gatilho da outra criança. A outra criança tem um outro gatilho ali. Você conhece, você sabe quem é. E ele falou com Deus sabendo quem Deus é. Então, quando acontece algo e aparece algo diante de você, a primeira coisa que você tinha que fazer é correr para o templo, se colocar diante do Senhor e clamar a Ele. Tocar no altar e falar assim, ó, isso aqui, ó, eu preciso disso aqui. Eu preciso de força, de poder, e se o Senhor for comigo, não há nada nem ninguém que possa vir contra nós. É isso. Aconteceu alguma coisa, você vai fazer o quê? Ah, vou lamentar, vou chorar, vou reclamar. Não é isso, não falei, não é, não sei o quê, papapá. Ninguém aguenta viver com pessoas assim, que ficam reclamando e duvidando de algo que é pregado para elas todos os dias. E não só agora, mas é todo dia. Aí, no versículo 10 diz, mas agora, aí estão os amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Aqui Josafá está falando para Deus o quê? Escuta, a gente tinha oportunidade de ter acabado com esse povo lá atrás. O Senhor não deixou. Agora, olha como é que eles estão nos retribuindo o favor que nós fizemos a eles. Você nunca também pegou uma pessoa que você ajudou, que você cuidou, que você curou, que você levantou, que você fez algo por ela assim, ó, enfim. E aí, lá na frente, lá vem o Moabita contra você. Mas não ajudei essa criatura? Mas não levantei ela? Mas não falei com ela? Mas não ajudei, não ensinei? Enfim, não fiz tantas coisas. Mas quem diz que a sua vitória vai vir do Moabita? Às vezes você pode fazer muitas coisas por alguém e aquela pessoa nunca nem se lembrar que você fez algo por ela. Aí você fica lá, tá vendo, Deus? Eu fiz isso e eu fiz aquilo. Olha aqui, Deus, como eu me dedico nesse casamento. Olha como eu me dediquei para esta família. Tá vendo? Eu me dediquei nesse trabalho, agora fui demitido e tal, não sei o quê. E isso foi o próprio Deus que te tirou daí. Isso foi o próprio Deus que colocou essa situação dentro da sua casa para você arrumar de vez esse lar, que uma hora vai, outra hora não vai, uma hora vai, outra não vai. E aí? A gente tem uma frase aqui em Kissimmee, que Kissimmee, ela, na verdade, essa igreja que existe, um dos propósitos dela é tirar exatamente o que tem dentro de você. Porque aqui sai exatamente de que material você é feito. Ela vai trazendo a você sentimentos e mudanças que assim, você achou que nem precisava, você só passou por elas ali, isso aqui dá para conviver, aí de repente chegou aqui, você viu que não dava para conviver não, vamos arrumar isso aqui, pelo amor de Deus, não dá para conviver, porque aqui, por que eu falo isso? Porque aqui, quando você está, por exemplo, num lugar como nós, a grande maioria que aqui estava em São Paulo, grande, cheio de gente, você está envolvido. O tempo todo, com pessoas, com gente, com coisas, é o tempo todo. Aí, de repente, vem para cá, às vezes só você, seu marido e seus filhos, e vocês nunca ficaram só vocês. Por exemplo, ali. Aí você vai vendo que há coisas que você, não é que você gostava, você só passava por cima. Porque você tinha tantas outras coisas envolvidas que você passava por cima. Aí Deus te coloca num lugar e fala assim, não dá mais para você passar por cima disso aqui mais, tá bom? Isso aqui é inaceitável, acabou.
É isso. Isso eu estou falando de Quissime, mas às vezes você está numa situação que tem um moabita bem diante de você, aonde Deus está dizendo assim, ó, acabou essa de passar por cima disso. Resolva. E fim. E tem que resolver. E tem que fazer. E simples assim. Ah, é simples? Simples e algumas vezes doloroso. Inclusive, tem que fazer? Tem que fazer. Então vamos fazer. E é isso. Aí, ele está aqui. Ó nosso Deus, não irá tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Essa oração, esta oração. Porque há muitas vezes que há moabitas, amonitas, há pessoas e esses itas que estão diante de você, às vezes há tempos, ou às vezes ele acabou de chegar. Você nem tem explicação para aquilo. Às vezes você ajudou alguém, você amou, você cuidou, você fez, aquela pessoa foi lá e te deu um golpe. Pode ser financeiro, pode ser um golpe de falar de você, pode ser algo que você nem esperava que ela fizesse, você esperava outra atitude e tal, ali, que você não consegue entender o porquê daquilo. Meu Deus, mas por quê? Eu fiz o que era certo e tal. Não é essa a sua oração. Senhor, não sei o que fazer, eu não entendo o porquê disso, mas os meus olhos se voltam para o Senhor. Os meus olhos se voltam para o Senhor, é só isso que eu sei dizer. Pronto. É uma oração, às vezes a gente acha que as orações que o Senhor vai ouvir são muito complexas, né? E aí você aprende com Josafá, ou com Jabes da vida, que às vezes a oração pode ser curtinha, mas muito sincera. Muito sincera, colocando o seu lado humano diante do Senhor e esperando o lado todo-poderoso dele agir sobre você. E é isso. Pode ser algo curto, mas com muita sinceridade. Não sei o que fazer não, Deus, não sei. Mas os meus olhos se voltam para o Senhor. Eu não tenho nada que possa me ajudar nisso, mas eu tenho aqui, ó, projetos, eu tenho fotos, eu tenho coisas que eu escrevi, eu tenho um azeite consagrado, é isso aqui que eu tenho. Se o Senhor deu vitória para um menino com pedras, para um homem com cajado, o Senhor pode fazer comigo coisas muito grandes. Essa tem que ser sua fé. E você tem que se lembrar de Deus e de quem Ele é a todo momento. Por isso que eu falei para você o quanto aquele louvor mexeu comigo e me impactou no domingo. Porque o seu dia a dia vai fazer você se esquecer de quem Ele é. E, coincidentemente ou não, Josafá, nesta batalha aqui, venceu a batalha louvando, cantando. Olha lá. Às vezes, tudo que você precisava fazer, sabe o que é? É cantar um louvor, ao invés de ficar reclamando, ao invés de ficar falando o que está acontecendo. Olha aqui, Senhor, pera. Vai se lembrar de quem Deus é, vai se lembrar do poder dele. Em 2 Crônicas 20:13 diz: todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Aquela frase que o pessoal transformou em frase, mas é um versículo, a batalha não é sua, é do Senhor. Está aqui. Não tenham medo, porque quem vai lutar isso aí é o próprio Deus. É isso que eu estou falando. Você está tentando lutar batalhas que você não tem força para lutar. Você está tentando lutar batalhas com as suas mãos ou com a sua boca e você não tem força para elas. Quem vai fazer é o próprio Deus. Amanhã, desçam contra eles. Eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha.
Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Não tenham medo desse exército gigante. Às vezes esse exército gigante de uma pessoa só, que às vezes é uma pessoa que vale por 1000, inclusive. Porque às vezes há inimigos que se levantam do tamanho de 1000 inimigos, assim. Mas o Senhor, é claro, não tenham medo. Essa batalha não é de vocês, é do próprio Deus. Se o Senhor não permitiu que algumas coisas acontecessem antes, como com os amonitas, é porque agora, a resposta é agora. É agora, o Senhor precisava disso agora, e neste momento. E aí, eu vou já pedir para você, se você quiser se colocar de pé, para orarmos e falarmos com Deus, mas eu quero que eu pedi para eles colocarem, principalmente a parte que eu fui no domingo muito tocada por ela. Por quê? Porque você sabe como o diabo faz para nos esfriar na fé e nos fazer desanimar? Não é colocando uma amonita na nossa frente. Você acha que é isso aí? É nada. Ele faz você se esquecer de quem Deus é, de quem Ele foi e de quem Ele é ainda. Você se esquece de tudo que Ele já fez. Você se esquece, às vezes, de tudo que Ele fez na sua vida. Você se esquece dos grandes milagres que Ele já operou na sua vida por causa de uma amonita, por causa de um ita que apareceu por aí. E aí você vai andando e você vai limitando a Deus e vai colocando Ele numa posição que não é dele. Ele é Deus e fez e ainda faz coisas tão grandes que nós acabamos nos esquecendo com as coisas do dia a dia. Uma amonita faz a gente se esquecer. Ou às vezes você pode até falar que lembra. Mas por que quando você está diante desse amonita, você não vira para ele e fala exatamente o que esse louvor está falando? Por que você não diz a ele isso? E eu quero que você ouça isso. Em nome de Jesus, pode ir, tá? Ele disse ao sol, quando parar, quando nascer, esse é o meu Deus. Disse a tempestade para acalmar, ela acalmou. Esse é o meu Deus. Ele disse ao mar para se abrir e ele abriu. Esse é o meu Deus. Ele disse às muralhas caiam, elas caíram. Esse é o meu Deus. Ele disse às correntes isso acabou, elas caíram. Esse é o meu Deus. Ele disse aos ossos ganhem vida, Ele soprou. Esse é o meu Deus. Ele disse à rocha saia água, assim se fez. Esse é o meu Deus. Ele disse à morte eu sou o Cristo e reviveu. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. Ele é o seu Deus, é o nosso Deus. Ele é o meu Deus. Ele é o meu Deus, é o nosso Deus. Ele é o meu Deus. Além do que eu declarei, um milagre após o outro, vem novas portas. Essa é a lembrança que você tem que trazer para você. E quando você estiver diante de um amonita, você tem que lembrar ele e dizer exatamente isso. Ele disse a tempestade para se acalmar, ela acalmou. Qual é a tempestade então? Então ele disse ao mar para se abrir e o mar se abriu. E é isso aí que você está temendo? É esse amonita aí? Ele disse às muralhas para caírem, é essa barreira que você tem medo de nunca mais superar? Ele disse às correntes, isso acabou. Então quer dizer que tudo isso que tem te perseguido há anos, esse jeito, esses vícios, essa maneira de agir, essa maneira de falar, ele disse, isso acabou. E as correntes são quebradas.
Ele disse aos ossos: ganhem vida, e você tem medo de coisas que morreram ao seu redor. Ele disse à rocha: saia água, e você tem medo de não receber a resposta que você está pedindo a Deus. E o mais forte de todos, ele disse à morte: eu sou o Cristo, e reviveu. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus. Ele venceu a morte. Como é que pode um amonita nos assustar? Ou os amonitas do dia a dia nos fazerem esquecer do poder dele, do que ele pode fazer. Então, eu quero que você diga ao Senhor e a esses amonitas, então, quem é o seu Deus e quem é o meu Deus. E ore ao Senhor, esse é o seu momento. Então ore a Ele e peça a Ele em nome de Jesus. E diga ao mundo espiritual quem é o seu Deus e o poder dEle, tudo que Ele fez e Ele ainda faz. Ele tem te prometido. Ele tem prometido um novo ano, coisas novas. Ele tem prometido resultados, saídas em nome de Jesus. Então eu clamo, meu Deus, ao Senhor, junto com esse povo, lembrando, meu Deus, ao mundo espiritual, quem é o Senhor, tudo que o Senhor fez e ainda faz. Senhor, eu peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor vá de encontro a cada uma agora, e vá tocando e lembrando, meu Deus, a cada uma dessas mulheres, o tamanho do seu poder, quem é Deus, e tudo que o Senhor fez e ainda pode fazer, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, levanta agora o seu povo cheio de fé, cheio de coragem, em nome do Senhor Jesus, que o seu povo, meu Deus, saiba exatamente o Deus que serve em nome do Senhor Jesus. Vem, Senhor, fale conosco em nome do Senhor Jesus, e nos ajude, Senhor, a lembrar, meu Deus, e a confiar no Senhor, como esse louvor. Muitas vezes não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para o Senhor, porque nós sabemos, meu Deus, que o Senhor é o Deus que abriu o mar, que tirou a água da rocha, que tirou um menino de trás das ovelhas, que salvou, meu Deus, tanta gente, que mudou a vida de tantas pessoas. Eu não preciso falar só da Bíblia, eu posso falar de pessoas ao meu redor. Quantos testemunhos eu vejo, quantas pessoas eu vejo, meu Deus, que não seriam nada e não teriam nada e não viveriam nada se não fosse o Senhor. Então eu peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nunca nos deixe esquecer quem o Senhor é. Não nos deixe, meu Deus, nos acostumar com a sua presença. A sua presença é inevitável e não há como se acostumar com ela. Então nos ajude, meu Deus, a manter a fé, a chama, a coragem acesa em nome do Senhor Jesus. Levanta o seu povo com coragem, levanta o seu povo com ousadia, assim como fez Josafá. Ele não alarmou ninguém, mas ele foi diante do Senhor, ele foi pedir a Deus saída, ajuda e solução, e venceu essa batalha sem ter que lutar ela, mas louvando. E há batalhas que nós vencemos louvando ao Senhor, lembrando ao mundo espiritual de quem o Senhor é, o que o Senhor faz, aonde o Senhor pode entrar. O Senhor toca em corações que para nós são intocáveis. O Senhor fala de nós para pessoas que nunca nem nos viram. O Senhor sopra o nosso nome. O Senhor ajuda, meu Deus, nas nossas limitações. O Senhor nos faz aprender coisas do dia para a noite. O Senhor faz, meu Deus, um aleijado dar um salto. Depois de anos sem andar, às vezes um aleijado de nascença, e ele dá um salto. Então eu peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós não nos esquecemos do Senhor. Meu Deus, e se um dia, algum momento, um amonita nos pareceu maior do que o Senhor, nós vamos nos lembrar daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor é e do seu poder, e daquilo que o Senhor faz, das suas promessas, dos seus sonhos, dos projetos que o Senhor nos deu, das visões que o Senhor nos deu, das coisas que o Senhor às vezes falou só conosco, no nosso coração. Nós lembramos, Senhor, e nós lembramos das promessas, nós lembramos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, do seu poder, da sua capacidade, do Deus do impossível, do Deus que disse à morte: eu sou Cristo. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, muda as situações impossíveis. Eu peço, Espírito Santo, que hoje coisas impossíveis, amonitas,
Senhor Jesus. Eu declaro coisas impossíveis, meu Deus, acontecendo. Portas abertas em nome do Senhor Jesus. Correntes sendo quebradas agora, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, meu Deus, a libertação de pessoas, de anos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro famílias salvas, filhos salvos, filhos retornando para casa, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, meu Deus, que o Senhor tire da mão do ímpio e coloque na mão do justo, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, meu Deus, a sua palavra. O Senhor é o nosso Deus. Muitas vezes não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam ao Senhor, e sabemos, meu Deus, que o Senhor é o nosso Deus, e que se nós nos colocarmos diante do Senhor, meu Deus, e clamarmos ao Senhor, o Senhor nos responde, o Senhor nos livra, em nome do Senhor Jesus. Então livra o seu povo, livra o seu povo dos amonitas, livra, meu Deus, o seu povo de algo que às vezes está perseguindo há anos, livra, meu Deus, o seu povo de problemas que estão ali todos os dias, que quando ela acorda o problema está ali, quando ela vai dormir o problema está ali. Meu Deus, eu peço em nome do Senhor Jesus, todas as coisas que o Senhor fez, todas as coisas que o Senhor ainda faz, são tão grandes, que às vezes um amonita é um grão de areia perto disso. Somos nós que fazemos um amonita grande, somos nós que colocamos um tamanho maior naquele problema. Mas maior é o meu Deus, que não se esquece de promessas, que não se esquece dos seus filhos. Nós não nos esquecemos dos nossos. Meu Deus, eu sei, porque eu tenho crianças, eu sei. Qualquer coisa que elas fizerem, eu posso ficar muito brava. Mas se elas estiverem em perigo, ou chorando, ou sofrendo, eu sou a primeira a chegar. Porque elas são as minhas crianças, elas são minhas filhas. E eu sei, Senhor, que a sua palavra diz que nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Quem dirá o Senhor que está no céu? Então quando o Senhor vê um filho precisando, clamando, orando, buscando a sua face e depositando no Senhor toda a confiança dele, o Senhor é o primeiro a chegar. Então vem até nós, meu Deus, nos encontre em nome do Senhor Jesus, nos encontre, Senhor. Eu peço em nome do Senhor Jesus, que vendas tenham caído, meu Pai, que problemas caiam por terra. Eu declaro, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, um dia de respostas, uma semana de favor. Meu Deus, o Senhor nos prometeu que o mês de maio seria um mês, meu Deus, de favor e de grandes realizações. Meu Deus, eu creio nisso com a força da minha alma, e eu peço, Senhor, faça-se cumprir na nossa vida. Meu Deus, faça de nós testemunhos vivos, que possamos dizer, meu Deus, que o mês de maio foi sim o mês de definições, de vitórias, de viradas em nome do Senhor Jesus. Eu peço em nome de Jesus, meu Deus, e que essa pessoa seja inundada de força e de esperança em nome do Senhor Jesus. Nos encha com o seu favor, com a sua esperança. Um dia de favor cobre anos de oração. E eu peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que aonde houver alguém com medo, que o Senhor vá lá e lembre ela o tempo todo de quem ela é e de quem o Senhor é também. Às vezes nós nos esquecemos de quem o Senhor é, de quem nós somos. E tudo que tem força e proporção é um amonita que já tinha que ter caído. Então eu peço em nome de Jesus, eu abençoo a vida de cada uma dessas pessoas. Que elas sejam abençoadas, bem-sucedidas, e que elas vivam milagres incríveis em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu estou pedindo ao Senhor milagres. Eu não quero só soluções, eu quero milagres, eu quero grandes histórias para contar, eu quero grandes testemunhos para contar e para dizer: escuta, o mesmo que acalmou o mar, acalmou a tempestade que se levantou tal dia, o mesmo que fez isso, que tirou a água da rocha, supriu aqui na minha casa também. Eu quero grandes testemunhos, eu quero coisas, meu Deus, que encantem as pessoas pelos seus milagres que o Senhor ainda faz, e eu sei que faz, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a vida dessas pessoas e declaro portas abertas e respostas em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigada, Senhor, por tudo. Eu te amo, eu te agradeço, e obrigada primeiramente por me lembrar de quem o Senhor é e de tudo o que o Senhor fez
e de tudo o que o Senhor ainda faz. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, obrigada. Amém, amém e amém.